Canal Transuniverso. Capítulo 41. Então Adão tomou o figo e colocou sobre os bastões de ouro. Eva também pegou seu figo e colocou sobre o incenso. E o peso de cada figo era de uma melancia, pois os frutos do jardim eram maiores que os frutos da terra. Mas Adão e Eva permaneceram em pé e jejuaram durante aquela noite inteira, até ao alvorecer. Quando o sol se levantou, encontrou-o em suas preces, e Adão disse a Eva, depois que terminaram de orar: Ó Eva, vem, vamos até a beira do jardim do lado sul, ao lugar onde o rio nasce e se separa em 4 correntes. Ali oraremos a Deus e lhe pediremos que nos dê de beber da água da vida, pois Deus não nos alimentou com a árvore da vida para que não vivêssemos. Portanto, pedir-lhe-emos que nos dê da água da vida, para com ela aplacar nossa sede, em vez de beber da água desta terra. Ao ouvir estas palavras de Adão, Eva concordou, e ambos levantaram e se foram à fronteira do sul do jardim. E eles permaneceram em pé, e oraram ante ao Senhor e pediram-lhe que olhasse para ele desta vez, que os perdoes, que lhe conceda seu pedido. Depois dessa prece de ambos, Adão se pôs a orar em alta voz perante Deus e disse: Ó Senhor, quando eu estava no jardim e vi a água que corria sobre a árvore da vida, meu coração não desejava, nem meu corpo precisava beber dela, nem eu conhecia a sede, pois estava vivo e em condição superior à de agora, de maneira que para viver eu não necessitava de nenhum alimento da vida, nem bebia da água da vida. Mas agora, ó Deus, eu estou morto, minha carne está ressequida pela sede. Dai-me da água da vida para que possa dela beber e viver. Por vossa misericórdia, ó Deus, salvai-me desses flagelos e provocações e provações do inimigo e levai-me para outra terra diferente desta, que não me permites habitar no vosso jardim. Capítulo 42. Então veio a palavra de Deus a Adão e disse: Ó Adão, quanto ao que tu dizes, levai-me para uma terra onde haja descanso. Não é outra terra diferente desta, mas é o reino do céu, o único lugar onde há descanso. Mas tu não podes nele entrar no momento presente, mas apenas depois do teu julgamento feito e cumprido. Então far-te-ei subir ao reino do céu, a ti e a tua descendência justa, e dar-te-ei e a eles descanso que pedes presentemente. E se dizes, dai-me água da vida, para que eu dela possa beber e viver. Isto não pode ser hoje, mas no dia que eu descer ao inferno, quebrar os portões de bronze e esmagar os reinos de ferro. Então, por misericórdia, salvarei tua alma e a alma justo, para dar-me descanso em meus jardins. E isto será quando o mundo chegar ao fim. E novamente, enquanto eu estiver falando, vou cumprir cada palavra minha. Porquanto a água da vida que busca não te sejas concedida hoje,
te será dada no dia em que eu derramar meu sangue sobre tua cabeça na terra do Gólgota. Pois meu sangue será para ti a água da vida, e não somente para ti, mas para todos da tua descendência que acreditarem em mim, para que sejas para ele o descanso eterno. Adão, quando estavas no jardim, estas provações não te aconteceram. Mas desde que desobedeceste ao meu mandamento, acarretaste todos estes sofrimentos. Agora, também na tua carne necessita de alimento e bebida. Bebe, pois, daquela água que corre junto a ti na face da terra. Então Deus retirou sua palavra de Adão. E Adão e Eva adoraram ao Senhor e voltaram do rio à caverna. Era meio-dia. E quando se aproximaram da caverna, viram ali um grande fogo. Capítulo 43. Então Adão e Eva ficaram amedrontados e detiveram-se. E Adão disse a Eva: Que fogo é esse ao largo de nossa caverna? Não fizemos nada para provocar este fogo. Não temos nem pão para assar lá dentro, nem caldo para cozinhar. Quanto a este fogo, não o conhecemos, nem sabemos como chamá-los. Mas desde que Deus mandou o querubim com uma espada de fogo que reluzia e relampejava em sua mão, e que de medo caímos e ficamos como cadáveres, nunca mais vimos nada igual. Mas agora, ó Eva, vê, este é o mesmo fogo que estava na mão do querubim e quem Deus enviou para guardar a caverna onde moramos. Eva, é porque Deus está zangado conosco e nos quer expulsar dali. Eu acho que sim, Adão. Eu estou ficando com muito medo. Nós desobedecemos novamente ao Senhor e ao mandamento, e eu estou com muito medo. E se esse fogo Deus nos enviou para nos queimar a nossa volta, e assim impedir a gente de entrar novamente? Se isto for realmente assim, ó Eva, onde moraremos e para onde escaparemos da face do Senhor? Pois quanto ao jardim, ele não nos permitirá habitar nele, e ele nos privou das boas coisas que de lá tem. Mas ele nos colocou nessa caverna onde temos suportado a escuridão, as provações, as dificuldades, até que finalmente encontraremos consolo ali. Sim. Mas agora, se ele nos levasse para uma outra terra, quem sabe o que poderia acontecer lá? E quem sabe a escuridão daquela terra poderia ter sido bem maior que a escuridão dessa terra. É verdade, Adão. Quem sabe o que poderia acontecer naquela terra de dia ou de noite? E quem sabe, ó Eva, se seria distante ou próximo do jardim, do lugar onde Deus agradaria colocar-nos, ou onde Deus nos impediria de vê-lo, porque desobedecemos ao seu mandamento e por lhe fazermos pedido em todas as ocasiões? Ó Eva, se Deus nos mandar para uma outra terra estranha, que não seja esta, onde achamos consolo, deve ser para matar nossa alma e apagar nosso nome da face da terra. Eu estou ficando com muito medo, Adão. Ó Eva, se formos afastados ainda mais do jardim e de Deus, onde acharemos novamente para pedir-lhe que nos dê ouro, incenso e mirra e alguns frutos da figueira? Onde acharemos para confortar-nos de uma segunda vez? Onde acharemos para que ele possa pensar em nós com relação à aliança que ele fez a nosso favor? Em seguida, Adão calou-se e não disse mais nada. E ele continuou a olhar, ele e Eva, em direção da caverna e para o fogo que se erguia à sua volta. Mas aquele fogo provinha de Satã, pois ele juntara árvores e capim seco, os carregara e trouxera para a caverna, e tinha ateado fogo neles, a fim de consumir a caverna e o que estava dentro dela.
Assim Adão e Eva seriam abandonados na tristeza e ele acabaria com sua confiança em Deus e faria com que eles o negassem. Mas, por misericórdia de Deus, ele não podia queimar a caverna, pois Deus enviara seu anjo até a caverna para preservá-la deste fogo, até que este se extinguisse. E este fogo durou do meio-dia até o raiar do dia seguinte. Este foi o 45º dia. Capítulo 44. Ainda Adão e Eva estavam parados, olhando para o fogo, incapazes de se aproximarem da caverna por causa de seu pavor. E Satã continuou trazendo árvores e lançando-as no fogo, até que em sua chama elevou-se bem alto e cobriu a caverna inteira. Pensando ele, como pensava consigo mesma em consumir a caverna com muito fogo, mas o anjo do Senhor a estava protegendo. E mesmo assim, ele não podia amaldiçoar Satã, não podia feri-lo pela palavra, porque não tinha autoridade sobre ele, nem era do seu feitio fazê-lo com a palavra de sua boca. Por isso o anjo lidou com ele sem proferir nenhuma palavra ruim, até que a palavra de Deus veio dizendo a Satã: Vai embora daí! Uma vez enganastes meu servo, e desta vez tu procuras destruí-lo. Não fosse por minha misericórdia, eu teria eliminado da terra a ti e tuas hostes. Mas eu tenho sido paciente contigo, e o serei até o fim do mundo. Então Satã fugiu da presença de Deus, mas o fogo continuou queimando em torno da caverna como um carvão, e brasa durante o dia inteiro. Qual era o 46º dia que Adão e Eva passavam desde que havia saído do jardim? E quando Adão e Eva viram que o calor do fogo baixou um pouco, puseram-se a andar em direção à caverna, para entrar nela como precisavam. Mas eles ainda não podiam por causa do calor do fogo. Então ambos puseram-se a chorar por causa do fogo que os separava da caverna e que se dirigia para eles queimando, e Eva estava amedrontada. Então Adão disse a Eva: Vê este fogo do qual temos uma parte em nós. Antes nós obedecia, mas não mais o faz. Agora que transgredimos o limite da criação e mudamos nossa condição, e nossa natureza está alterada, mas o fogo não mudou em sua natureza, nem foi alterado do estado em que foi criado. Portanto, ele tem agora poder sobre nós, e quando nos aproximamos dele, ele chamusca nossa carne. Capítulo 45. Então Adão ergueu-se e orou a Deus, dizendo: Vede este fogo, fez uma separação entre nós e a caverna na qual nos ordenaste habitar, mas agora vede, não podemos entrar nela. Então Deus ouviu Adão e enviou-lhe sua palavra que dizia: Adão, veste fogo, quão diferentes são a sua chama e o seu calor do jardim, de delícias e das boas coisas que há nele. Quando tu estavas sob meu controle, todas as criaturas abandonavam-se a ti. Mas depois que tu desobedeceste ao meu mandamento, elas todas se levantaram contra ti. Vê, ó Adão, como Satã tem exaltado. Ele te privou da divindade e de um estado sublime em mim, e não manteve sua palavra a ti, mas, depois de tudo, tornou-se teu inimigo. Foi ele quem fez esse fogo no qual pretendia queimar-te e a Eva. Porque, ó Adão,
ele não manteve seu acordo contigo nem por um dia sequer, mas te privou da glória que estava comigo quando tu cedeste o seu comando? Tu pensas, Adão, que ele te amou quando fez este acordo contigo? Ou que te amou e desejou elevar-te para o alto? Mas não, Adão, ele não fez isso, tudo por amor a ti, mas desejava fazer-te sair da luz para a escuridão e de um estado sublime para a degradação, da glória para a humilhação, da alegria para a tristeza e do descanso para a fome e fraqueza. Vê este fogo atiçado por Satã em volta de tua caverna. Vê esta maravilha que te circunda, e saibas que isto te envolverá tanto a ti quanto a tua descendência, se atenderdes o seu comando, que ele vos castigará com fogo, e que descereis para o inferno depois de mortos. Então vereis o queimar de seu fogo, que assim estará queimando em volta de vós e da vossa descendência. Não haverá libertação para vós, a não ser por ocasião da minha vinda. Da mesma maneira como tu não podes entrar em tua caverna por causa do grande fogo à sua volta, não até que minha palavra venha e abra um caminho para ti no dia em que minha aliança for cumprida. Não há nenhuma maneira no presente momento de sair daí para descansar. Não até que minha palavra venha. Aquele que em minha palavra, então ele abrirá uma passagem para ti e tu terás descanso. Aquele fogo que queimava em volta da caverna, que se afastaste até Adão, ter passado por ele, então o fogo afastará pela minha ordem, e uma passagem será aberta para ti, ó Adão. E Deus retirou sua palavra de Adão. Capítulo 46. Então Adão e Eva puseram-se novamente a caminhar em direção da caverna. E quando chegaram no caminho aberto entre o fogo, Satã soprou para dentro do fogo como um redemoinho, e lançou sobre Adão e Eva um fogo em brasa ardente. E quando chegaram no caminho aberto entre o fogo, Satã soprou para dentro do fogo como um redemoinho, e lançou sobre Adão e Eva um fogo em brasa ardente, de maneira que seus corpos foram chamuscados, e o fogo em brasa queimou-os de leve. E por causa da queimadura do fogo, Adão e Eva gritaram e disseram: Ó Senhor, salvai-nos! Não nos deixe que sejamos flagelados e consumimos por este fogo ardente, que não também nos exijais isso por termos desobedecido o vosso mandamento. Então Deus olhou para seus corpos, onde Satã fez fogo queimar, e enviou seu anjo que apagou o fogo, mas as feridas permaneceram em seus corpos. E Deus disse a Adão: Vê o amor que tem Satã, que fingiu dar-te a divindade e a grandeza, e vê ele te queimar como fogo e procura eliminar-te da terra. E agora olha para mim, ó Adão, eu te criei, e quantas vezes te libertei de sua mão? Não fosse assim, não teria ele te destruído? Ó Eva, ele te prometeu no jardim, dizendo: ao comerdes da árvore, vossos olhos se abrirão, e vos serei como deuses, conhecendo o bem e o mal. Mas vê, ele queimou o vosso
corpo com fogo e obrigou-te a provar, e obrigou a ver o fogo te queimar e o mal te consumir. Vedes o poder que ele exerce sobre ti. Vossos olhos virará bem que ele tomou de vós. E verdade, ele abriu vossos olhos e viste o jardim no qual estáveis comigo. E vós também viste o mal que adveio de Satã sobre vós. Mas quando a divindade ele não vos pode dar, nem cumprir a promessa feita a vós. Não. Ele está amargurado convosco, com vossa descendência que virá depois de vós. Então Deus retirou sua palavra de Adão. Capítulo 47. Então Adão e Eva entraram na caverna, ainda tremendo por causa do fogo que chamuscava seus corpos. Então Adão disse a Eva: Vê, o fogo queimou nossa carne neste mundo, mas como será quando morrermos e Satã punir nossa alma? Não que nossa libertação esteja muito distante, a não ser que Deus venha e por misericórdia de nós cumpra sua promessa. Em seguida Adão e Eva entraram na caverna, dando graças por entrarem nela uma vez mais, pois pensavam que nunca mais conseguiriam ao ver o fogo ao seu redor. Mas quando o sol se estava pondo, o fogo ainda ardia e aproximava-se de Adão e Eva na caverna, de maneira que eles não podiam dormir ali. Depois que o sol se pôs, eles saíram. Ele foi ao 47º dia, depois de terem saído do jardim. Então Adão e Eva chegaram ao pé da colina ao lado do jardim para dormir, como necessitavam. E eles puseram-se de pé e oraram a Deus que lhe perdoasse seus pecados. E em seguida adormeceram no sopé da montanha. Mas Satã, aquele que odeia tudo que é bom, pensou consigo: enquanto Deus tinha prometido a Adão por meio da aliança que o salvaria de toda a miséria, a mim nada me prometeu através da aliança, e não me libertará de minhas misérias. E se ele prometeu-lhe que fará com que ele e sua descendência habite o reino onde eu estive antes, matarei Adão. A terra estará livre dele, e ficará só para mim, de maneira que ao morrer, ele não terá nenhum descendente para herdar o reino que permanecerá meu, no meu próprio domínio. Então Deus precisará de mim, e há que me recolocar com as minhas hostes. Capítulo 48. Depois de ouvirem de Satã essas palavras, as hostes foram até a parte da montanha onde Adão e Eva eles estavam adormecidos. Então Satã e suas hostes agarraram uma enorme rocha, larga e lisa e sem mácula, porque pensaram consigo mesmo: se houver um buraco na rocha ou ao cair sobre eles, o buraco na rocha poderia encaixar-se sobre eles e assim eles escapariam e não morreriam. Satanás disse às hostes: Ei, vem aqui, vocês a quem me serve. Venham todos, precisamos de uma reunião agora. O Senhor nosso, que queres tu fazer? Sabeis que esse Adão a quem Deus criou do pó e que nos tomou nosso reino, vamos reunir para matá-lo. Arremessaremos uma rocha sobre ele e Eva e os esmagaremos, todos eles. Mas quando a rocha caiu da montanha sobre Adão e Eva, Deus ordenou que lhe tomasse um tipo de cobertura sobre eles, sem lhes causar mal algum. E assim se fez por ordem de Deus. Mas quando a rocha caiu, a terra inteira tremeu com isso, e foi sacudida por causa do tamanho da rocha. E como a terra tremia e sacudia, Adão e Eva despertaram-se de seu sono, e acharam-se sobre uma rocha que pairava
como uma cobertura, mas eles não sabiam como isso tinha acontecido, pois quando adormeceram, não sabiam como isso foi-se. Estavam sobre o céu e não sobre um abrigo, e ao ver isto ficaram amedrontados. Então Adão disse a Eva: Por que a montanha curvou-se, a terra tremeu e sacudiu-se por nossa causa? E por que esta rocha estendeu-se sobre nós como uma tenda? Acaso Deus tensionava castigar-nos e encerrar-nos nessa prisão? Ou Ele quer fechar a terra sobre nós? Ele está zangado conosco por termos saído da caverna sem ordem sua e por termos, assim, procedido por causa da nossa própria conta, sem consultá-lo, abandonando a caverna e vindo a este lugar. Então Eva disse: Ai, Adão, a terra tremeu por culpa nossa, e esta rocha forma uma tenda sobre nós por causa da nossa desobediência. Então, ai de nós, Adão, isso tudo é culpa nossa. Deus está nos castigando. Mas vamos orar a Deus, vamos pedir a Ele que nos permita saber a respeito disso. Porque esta rocha que se estende sobre nós como uma tenda, precisamos entender e compreender o motivo. Então Adão pôs-se em pé, orou diante de Deus, para que lhe permitisse entender esse mistério. E Adão permanece assim, orando até o amanhecer.